Então, eu sempre começo com então, né? Eu tenho que procurar outra palavra para começar. Vamos então, hoje nós estamos falando sobre Ezequiel, capítulo de 21 até o 24. Esse é o nosso estudo 9. Como esse texto é muito longo, e eu peço para que você está vendo esse estudo agora, você vai lá ler esses capítulos do 21 até o 24, e depois você põe para assistir. Por quê? Os textos são longos, mas então eu não vou ler, mas nós vamos comentar cada versículo, se possível, né? E presta atenção, porque todos os nossos estudos, o objetivo final é ter uma lição para colocar em prática. E esse, então, gente, é a paulada e o mertiolate em cima da paulada. Então, vamos lá. Eu espero realmente que esse estudo sirva de alento para vocês, da mesma forma que foi para mim. Foi bem, bem direto, e tem umas coisas que você olha e fala assim, meu Deus, está falando comigo, sabe? Deus está falando comigo, não está falando com o outro. Então, eu quero realmente que todos nós tenhamos essa impressão enquanto a gente vai estudando, né? Então, a primeira pergunta, que fala sobre disciplina, nós estamos no capítulo 21, 1 e 2, eu vou ler porque são só 2 versículos, então diz o seguinte: sobre o que Deus avisa disciplina, né? E o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, fala contra Jerusalém, fale contra os lugares onde o povo adora. Então vamos lá. Deus chamou Ezequiel e disse para Ezequiel transmitir uma mensagem dura para o povo amado dele, para o povo escolhido dele. Ai, então quer dizer que filho também ganha bronca? Sim, sim. Ai, mas Deus é amor. Mas é fogo consumidor. Ai, mas então ele está falando da onde? Está falando para Jerusalém, então Deus deve dar uma dura em cima lá dos bordéis que tinha em Jerusalém. Não, o lugar que o povo adora, que é o templo. Deus vai agora exigir a santidade dentro dos templos. E quando a gente pensa que Deus está falando só com Ezequiel, lá daquela época, os 300 anos antes de Cristo, 600 mais ou menos, não, ele está falando hoje. Nós vamos ver coisas que Deus está falando sobre a igreja hoje. Ai, mas então nós somos tudo café com leite. Por quê? Porque veio Jesus morreu na cruz, então, não. Deus não se deixa escarnecer. Ele ama o pecador, mas ele odeia e repudia o pecado. Então, a lição de hoje, gente, é assim, para você ora, pede para Deus falar com isso e já toma um Dorflex, porque você vai precisar até o final, tá bom? Então, aqui, a primeira pergunta diz sobre o que Deus fala que vai entregar a disciplina sobre Jerusalém. Então, é a disciplina para mim, para a Kátia, no dia de hoje, que é 18 de junho de 2026. Ok? Deus está falando comigo hoje. Então, quando você se colocar nessa situação, aí você vai realmente entender o que a mensagem fala, tá? Então, aí, a pergunta 2 vai falar sobre todo o capítulo 21, né? O resto dos outros 29 versículos do capítulo 21, né? O que Deus usa para dar o exemplo da sua disciplina? Deus usa a espada. Fala da espada que está afiada e brilhando. Então, Deus vai desembainhar a espada para corrigir. Espada não é para dar beijinho, tá, gente? Para dar beijinho é Kinder Ovo. Para agradar filhinho é pluminha. Aqui ele está dando. Olha, que não é nem chicote. Não é nem sandália havaiana voadora. É espada.
para você ver como Deus, a santidade dele é um assunto muito sério. Então, Deus vai usar para dar disciplina para o povo dele, ele vai usar a espada. Aí você leia lá o capítulo 21 inteiro, e você vai ver o que Deus está dizendo que ele vai fazer comigo e com você. A pergunta é o que ele vai usar? Ele vai usar a espada. E aí depois nós vamos entrar no capítulo 22, que é muito interessante, que você pensa que está falando lá. O capítulo 22 inteiro está falando sobre a igreja hoje. Deus está usando um padrão que se repete. Se você está acompanhando o nosso estudo desde o começo, começamos nos profetas menores, agora já estamos nos profetas maiores, você vai ver que o padrão é o mesmo. Sabe por quê? Conversando com uma psicóloga ontem, ela estava me explicando que o nosso cérebro aprende por repetição. Por isso que você tem que decorar tabuada. Gente, eu não sei se essa geração agora decora tabuada, mas eu tinha que decorar, e a do 7 era pior para mim. Gente, tabuada do 7, nossa, hora era de lascar. E, no entanto, era por repetição, repetição. E Deus usa essa mesma estratégia da repetição para ensinar o povo. Então, o que é? Deus levanta, pode ver, todos os profetas. Deus vê onde o povo caiu, Deus levanta alguém, um profeta para falar, o profeta fala, traz à tona o pecado do povo, Deus dá qual é a consequência do pecado e depois Deus dá o escape. Quer dizer, mesmo Deus falando tudo que vai acontecer, o que você merece receber porque você infringiu determinadas leis, Deus sempre depois entra com o plano B, que é quando você se arrepende. Então, isso de ver o povo bem, aí o povo se corrompe, Deus levanta o profeta, Deus desce a disciplina, aí o povo se arrepende e assim passa de novo, tá? Então, isso é o que aconteceu com o povo desde lá do Abrão. E sabe quando vai terminar? Então, acho que no arrebatamento, né? Ou então, talvez até depois, né? Depois do arrebatamento, acho que acaba, né? Então, o que acontece? Ele começa a falar da igreja a parte interna. Ele não tá. Quando eu falo igreja, não vamos pensar em construção, tá? Vamos falar em nós. E você use também como você, porque você é templo do Espírito Santo. Pelo menos deveria. Se não é, você está com algum problema. Porque se o seu corpo é templo do Espírito Santo, nós vamos ver que Deus está falando aqui contra as igrejas, contra o templo. Então, o que acontece? A disciplina do Senhor aqui, vai vir de dentro para fora, tá? Então, Deus começa a acusar, ele começa a acusar e mostrar quais são as falhas dentro do nosso coração. Então, nós vemos no versículo de 1 a 16, que quem Deus disse que vai sangrar é Jerusalém. Deus disse que vai levantar a espada sobre Jerusalém, e é Jerusalém que vai sangrar. Então, olha que duro é isso. Ai, mas então como é que a gente faz? Então, vai estudar a Bíblia, vai orar, descobrir o que você está fazendo de errado e reparar os seus erros antes de Deus ter que chegar ao ponto de fazer você sangrar. Tá? Então, quem Deus disse que vai sangrar, está no capítulo 22, de 1 a 16, diz o seguinte, é a cidade de Jerusalém, certo? E aí, depois a pergunta 4, fala qual a comparação que Deus faz. Ele começa a falar dos metais, então nós vamos ver que no 17 a 22, Deus fala sobre os metais que derretem e se fundem. Então, é o quê? Como que se derrete metal? Com fogo. Então, todas as vezes que nós vemos na Bíblia falando que é depurado pelo fogo, porque a palha queima em alta temperatura, o que sobra é o fogo, deixa crescer junto, porque o fogo que vai purificar o metal. Então, gente, é tudo direcionado. Então, para agora, e pensa
o que é, aonde você está, quais são as coisas que estão mal resolvidas na sua vida e que você pode fazer para Deus não vir nem com a espada, nem com o fogo para cima de você, ok? Então vamos lá. Aí, na pergunta 5, ele vai descrever os pecados que serão purificados. Então agora, quem encaixar o seu aí, pega carona, tá bom? O primeiro, eles matam. E quando matam uma pessoa, não necessariamente, veja bem, não necessariamente é dar um tiro na cara dela. Quando nós estudamos o Velho Testamento, nós vamos ver lá os 10 mandamentos, não matarás, não é só tirar a vida. Sabe quando o lugar mais propício, onde ocorre maior incidência de homicídios, é dentro dos lares. Sabe por quê? Você mata a autoestima de alguém. Você mata os sonhos de alguém. Tudo isso é assassinato. Tudo isso é assassinato. Então, dentro dos lares é o maior, é onde se acontece o maior número de homicídios, tá? Você pode não matar a pessoa, mas você mata o que ela é, o que ela representa. Então, primeiro é matar. O segundo é saquear. Saquear pode dizer que é um assaltante, né? Qual a diferença do assaltante e do ladrão? O ladrão pega sem você ver e o assaltante te enfrenta, né? Quantas vezes eu já saqueei de alguém a alegria de viver, a autoestima de novo, tá? Aí você fala, nossa, mas isso envolve a mim? Sim. Deixar as mulheres viúvas. Deixar as mulheres viúvas. Os sacerdotes não têm mais respeito pelo que é santo. Aí nós vamos ver mais para frente o tal de passar a mão na cabeça, tá? Os sacerdotes não conseguem discernir o que é certo e o que é errado. As autoridades são como lobos, falam falsas profecias. Nossa, gente, vem cá, tudo aqui no pacote. Matam os pobres e exploram os estrangeiros. Os sacerdotes não têm distinção entre o santo e o profano. Porque no mundo moderno de hoje, não pensa que Deus está falando para aquele povo lá, não. No mundo moderno, aí vem assim, não é bem assim. A minha mãe que falava assim, eu achava barato. Quando você diz que não é bem assim, é porque é bem assim. Isso é uma desculpa das pessoas irem até o limite. Eu conheci um pastor, que ele era ótimo, e ele dizia uma coisa, cada vez que alguém vinha, ele teve um sonho no coração dele, que era uma igreja onde recebesse aqueles que ninguém quer. Então, tinha garoto de programa, garota de programa, tinha drogado, tinha tudo que se convertia. Ele falava, aqueles que as igrejas rejeitam, tem tudo para cá. E ele disse que às vezes vinham jovens e ficava assim, mas e isso, e isso? E ele falava, não, você está querendo autorização para pecar, né? Porque se você fica contornando, é para ver o pastor falar, porque aí você peca e fala, não, a culpa é do pastor. Então, não, senhor. E é muito legal, ele fala assim, me inclua fora dessa. Então, é exatamente isso. Com essa ideia agora dos cultos, não são de apontar pecado, vem do jeito que você tá, ok, mas Jesus diz, vem do jeito que você tá e mude, não permaneça do jeito que você está, porque quanto mais perto você tá de Cristo, menor você se sente, mais sujo você se sente, porque você é comparado com a santidade de Deus. Então, o que acontece com as igrejas hoje? Cultos motivacionais, tá? Coach, gente, eu acho barata essa história de coach, tá? Não vou nem entrar nesse mérito, mas agora você vê dentro das igrejas, eu vi a Ana Paula Varadão, vou falar dela porque eu vi na internet, e ela fazendo uma palavra sobre a situação da igreja dela, e ela dizia assim, eu vejo igrejas que os cultos, as músicas de fundo não são louvores, são sons que entorpecem o cérebro, dando prazer para a pessoa ficar lá. Gente, isso é estratégia. Agora, o que é? Se você começa a falar, jogar o pecado do povo
na lata, as pessoas vão sair, vai acabar, vai diminuir a arrecadação. Oh, que coisa feia. Tem pior ainda, às vezes nem é só sobre a arrecadação. A minha igreja está maior que a igreja do irmão Manuelzinho. Então, o que é o objetivo do sacerdote? O que os sacerdotes estão fazendo? E os sacerdotes são os líderes. E, de repente, é você que está me ouvindo agora. De repente, sou eu. Eu tenho o meu grupo de estudo. E aí? Qual é o padrão que eu estou usando? Não, vamos deixar tudo bem bonitinho para que as pessoas se sintam bem aqui, não se sintam confrontadas. Porque quando ela se sente confrontada, ela vai embora. Aonde que é que nós estamos errando? E aí, como que vai começar esse processo de deterioração? Quando começa a tolerar isso. Não, isso pode. Não, mas não é bem assim. Não, mas a saia não precisa ir no pé, pode ir na canela. Não, a saia pode ir no joelho. A saia pode ir no meio da coxa. Nossa, a saia pode aparecer a calcinha. O negócio vai indo de uma forma, eu estou dando um exemplo bobo da saia, mas cada um sabe exatamente do que eu estou falando, né? Então, até que ponto você começa a engolir um sapinho? Você começa a engolir, quando você vê, você já está engolindo um sapo, que ele vem rasgando a sua goela abaixo, né? Então, muitas vezes, o que a gente vê das igrejas? As verdades, a doutrina, ser suavizada, ser confortável. E eu digo para vocês, uma vez eu fui confrontada, porque eu estava dando uma aula na minha igreja, e no Brasil, né? E eu disse que cada vez que você lê a Bíblia, você tem que ser confrontado. Se você não for confrontado, não tem valor nenhum. Aí o irmão levanta, né? Eu gostava de bater de frente comigo. E eu acho que eu sou a pessoa que incomoda, não sei, mas o cara levanta e fala assim: isso não é verdade, porque quando você lê o livro de Salmo, você é confrontado a quê? Então, quando você lê o livro de Salmo, vai saber em que circunstância que Davi escreveu aquilo. Naquela circunstância que ele estava passando, ele conseguiu louvar e adorar, e você também? Então, eu acredito. E olha, eu não sei se eu vou estar errada, mas todas as vezes que você abrir a palavra e não for confrontado para você ser uma pessoa melhor, então não teve valor nenhum. Agora, você vai numa igreja onde todo mundo bate palma para você, onde o pastor só não fala do Apocalipse. Você já viu, gente? Não tem mais mensagem do Apocalipse. Não tem. Eu tenho um medo do Apocalipse. Não, é porque eu não entendo. Ok. Então, você quer falar o quê? Que Deus é amor. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Salmo 91, tira o primeiro versículo e vai todo aquele resto, né? Acho tão engraçado que tanto o Salmo 23 e o Salmo 91, os dois têm um versículo que é o condicional de tudo aquilo acontecer. Então, o que acontece? Salmo 23, o primeiro versículo: o Senhor é o meu pastor. Aí vem: nada me faltará, blá, 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 blá. Se ele for o meu pastor, aí você tira a segunda parte, só vai ouvir nas bênçãos. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente se descansará. 1000 vão bater de um lado, 10.000 do outro lado, e não sei o quê, pai, praga nenhuma. Ok, você habita no esconderijo do Altíssimo, que é o primeiro versículo, ou você vai lá só no domingo, 2 horinhas no domingo? Aí você vai lá bater cartão na igreja, que nem é no esconderijo do Altíssimo. Você vai na igreja achando que é isso aí, e você acha que todos os demais versículos já são pozinho de pirlim-pim-pim na sua vida, né? Então, até onde vai o meu respeito com a disciplina do Senhor? A partir do momento que eu entendo que Deus é o meu Pai, que Deus vai me corrigir, é para o meu bem, eu não preciso ter medo. Agora, pegar e fazer que nem Davi, a oração de Senhor, mostra para mim os pecados que me são ocultos, precisa ter coragem. Eu já fiz isso algumas vezes e não é fácil.
mas você sabe que é o Senhor que está você pediu e Ele te respondeu. Então você sabe que é para o bem. E quando você não conseguir, é alguma coisa muito forte dentro de você, e você não conseguir mesmo, peça ajuda para o Espírito Santo, que é esse o papel dele na nossa vida, por isso que ele habita em nós. Então, não vamos suavizar a verdade do Senhor, não vamos suavizar o padrão de conduta que o Senhor espera de nós, porque mesmo que a gente não consiga, ele dá o escape, ele nos capacita. A Bíblia fala que Deus não pede nada que nós não sejamos capazes de obedecer, nada. E se você não for, pede ajuda do Espírito Santo. Então, o que acontece? O que nós vemos nas igrejas, e nós vemos nessa época? Pegam muros, né? Inclusive, Ezequiel fala isso. Pegam os muros que estão rachados e não consertam, enche com uma massa vagabunda só para ficar bonitinho por fora. Como é que a avó falava? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Um muro rachado com uma massa de gesso por fora, quando vier a adversidade, esse muro vai cair, porque ele não é sólido, ele foi craquelado por dentro. Então, vamos colocar o nosso coração nessa situação. O meu coração está reparado, abriu brechas, mas eu fui lá, orei, consertei, ele está sólido. Você sabia que quando você corta o seu organismo, ele faz embaixo do corte, né? Uma fibrose, que é o quê? É um tecido mais duro, porque o organismo pensa o quê? Aqui ele foi ferido, aqui não vai abrir de novo. Então, é muito interessante você fazer uma pessoa que já fez 2, 3 cesáreas, porque no lugar do corte está mais duro, porque na última cirurgia nasceu aquela fibrose que é para fortalecer. Então, o nosso coração tem que ser assim também. Você vai colar com cola branca tenaz. Nossa, será que ainda existe? Cola branca tenaz. Não, mas vamos lá. Você vai colar as rachaduras do seu coração com cola tenaz e passar um gessinho em volta, ou você vai entregar para o Senhor construir uma fibrose aonde houve aquele corte e que nada pode cortar de novo? Pensa bem. Então, o que acontece? As pessoas, a liderança da igreja, para ser um lugar confortável para todos, fala que santidade é exagero. Não é bem assim. Mas isso você pode. É palavrão? Pode. Tem palavrão até que já faz parte do vernáculo. Pode falar. A Bíblia fala de palavra torpe. Não sai da nossa boca nenhuma palavra torpe. Mas é que se eu falo palavrão, as pessoas se sentem mais à vontade. Mentira! Porque certos palavrões doem os meus ouvidos hoje, tá? Porque em casa era o seguinte, falou palavrão, ganhou um supapo na boca, né? Então, o que acontece? Nós vemos as igrejas, os cultos sem confronto e com motivação. Eu não quero ser confrontado. Isso aí o pessoal tudo pensa que é santo. Ok. Então, você quer ser motivacional? Entra no YouTube, não precisa ir lá na igreja ocupar o lugar. E dá a mão pro capeta e vai pro inferno. Isso era meu pai que era assim, tá? Meu pai, ele era radical. Quis, não quis, go home, né? Então, o que estava acontecendo lá? Está acontecendo hoje nas nossas igrejas. Hoje. Pergunta 6. Vamos lá. O que Deus buscou no meio deles? Então ele diz assim, usa a analogia da muralha, né? Então, ele procurava alguém que fosse digno de construir uma muralha. E aí, aonde tivesse uma brecha, ele queria saber se tinha alguém capaz, com coragem, de se colocar na brecha por alguém. Sabe o que é a história de colocar na brecha? Um muro que está furado, vai passar água ali. Você tem a disposição de se colocar ali para reparar aquele buraco que está lá? A gente fala muito isso e as pessoas não entendem. É o caso da intercessão, por exemplo. A intercessão é o quê? Você se colocar na brecha para proteger, para fortalecer seu irmão, orar por ele, orar junto com ele.
tá? Então, o que que acontece aqui? O muro está rachado porque o sagrado não tem tanto valor assim, né? O sagrado e o profano tá quase ali, então tanto faz, o profano é legalzinho. Depois você chega de noite, né, de joelho na cama e, ai, Senhor, obrigado, você perdoa todos os meus pecados, quer dizer, você pecou pra caramba durante o dia, né? Perdoa todos os meus pecados e tudo certo, e no final vai dar tudo certo. Eu ouvi uma menina que é filha e nora de líder dos Mormons, e ela diz o seguinte, a teoria deles é muito engraçada, que fala que Deus não vai mandar ninguém para o inferno, Deus não vai condenar ninguém, porque ele soprou em nós o fôlego da vida e ele não vai mandar o espírito dele para o inferno. Quer dizer, então você é liberado para fazer o que quiser. Palmas, palmas, né? Bom, vamos lá. Pergunta 7. Na pergunta 7, o que acontece? É o seguinte, quais as cidades que são comparadas a Oola e Oholibá? Oola e Oholibá. Essas cidades, a comparação é Samaria, Oola é Samaria e Oholibá é Jerusalém. O que é que Deus fala para Ezequiel sobre essas duas mulheres, que elas eram o quê? Prostitutas. Deus comparou as cidades com prostitutas. Deus comparou a minha fé como prostituta. O que é uma prostituta? Hein? Que se vende por dinheiro. Quantas pessoas, quantas igrejas estão com problemas porque botaram prostitutas dentro da sua igreja? Eu não estou falando das meninas de comportamento errôneo, tá? Estou falando de coisa muito mais séria do que isso. Você sabe, vamos só fazer um parênteses aqui? Vamos lá para a história do Jonas. Nós já estudamos o livro de Jonas, mas vamos lá. O que aconteceu com o dono do barco? Ele botou dentro do barco dele alguém que estava fugindo de Deus. E o que aconteceu? Ele começou a perder os bens dele, porque ele era um navio de carga e começou a ter a tempestade. Por quê? Porque ele vendeu a passagem para alguém que estava fugindo de Deus. Quantas vezes nós damos espaço para as pessoas, nós não sabemos, as pessoas estão fugindo da disciplina de Deus e nós damos espaços dentro das nossas vidas, dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos círculos. Quantas vezes nós estamos fazendo isso? Então, o que acontece? Eu já expliquei aqui em outros estudos, eu vou falar de novo. Qual que é a diferença entre levar a carga um dos outros e entrar em julgo desigual? Levar a carga do outro é você pegar o cara onde que ele está e subir até a presença do Senhor. Isso é levar a carga do outro. Entrar em julgo desigual é você descer e ficar com ele lá embaixo. Certo? As pessoas confundem isso. Então, quem é que você está entrando em julgo desigual? A pessoa tem uma sentença sobre a vida dele e você vendeu um ingresso, um ticket do barco, você botou ele na sua igreja, porque ele vem todo cheio de oratório, e você põe ele no altar para dar alimento podre para suas ovelhas. Isso eu falo com liderança da igreja, e isso eu falo com liderança da família, liderança aonde você está, do seu trabalho, aonde você está. Então, Deus pega Jerusalém e Samaria e compara com prostitutas. Então, Deus não ameniza quando ele quer dar dura no povo. Por que a gente ameniza? Para ficar bem com todo mundo. Inclusive, você vai ficar bem com todo mundo, até com o capeta. Chega uma hora que você é totalmente despersonalizado, porque não é bem assim. Então, vamos lá. Vamos pular. Vamos para a 8. Quem Deus levantará para disciplinar as cidades? Os povos babilônicos e assírios. Nossa, mas esse não era o povo pagão? Sim. Se Jerusalém e Samaria estavam corrompidas, Deus permitiu, gente, o exílio. Nós estamos vendo aqui no livro de Ezequiel, desde o capítulo 1. O exílio é o quê? Jerusalém se corrompeu por idolatria e Deus permitiu que eles fossem levados cativos
usou a Babilônia e os assírios. Nossa, então Deus pode usar as coisas ruins para a nossa vida? Sim, sim, sim. Ai, não, mas é tudo. Ai, o inimigo se levantou. Não, filha, é Deus que está te disciplinando. Joga a culpa. Vocês sabiam quem é que vai para o psicólogo toda segunda-feira de manhã? O diabo. Porque no domingo à noite, nas igrejas, assim, tudo eu, porque todo mundo é culpa do diabo. Eu lembro que, assim, o inimigo se levantou. O inimigo se levantou e a sua vontade que é má, você que deu espaço para ele entrar. Então, o que está acontecendo aqui? O que ele fala? Vocês se corromperam e eu vou levantar os babilônios e os assírios para justificar. Quem foi que permitiu o holocausto? O holocausto foi bom? Não. Quem foi que permitiu que acontecesse o holocausto? O próprio Deus. Sabe por quê? Quem que crucificou Jesus? Foi Roma? Pilatos lavou a mão. Quem crucificou foi exatamente os judeus. Então, Deus parou de amar? Não. Não, mas Deus corrigiu. Agora, é assim, né? Se você quer aprender com as suas próprias experiências, ok, Deus te ajude. Não sei se você tem vida suficiente para aprender com as próprias experiências. É mais esperto você aprender com as experiências dos outros, né? Então, é por isso que a Bíblia está na nossa mão. O que é que Deus falou que ia fazer lá com Jerusalém naquela época? Ou pode fazer comigo hoje, então. Senhor, me mostra onde que eu estou pecando, não quero. É muito mais inteligente você aprender com a experiência dos outros, para não precisar passar na própria pele. Agora, se você quer, a escolha é sua. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz para que eu tenha vida em abundância, tá? Vida em abundância é um vidão. Para ter o melhor dessa terra, ok. Não, mas eu tenho que sofrer bastante, porque... então, você pode sofrer, a escolha é sua. Não, porque eu vou sofrer nessa vida, e só na Jerusalém celestial vou ser feliz. A escolha é sua. Jesus morreu porque eu tenho a vida em abundância aqui, e a minha vida eterna começou no dia que eu entreguei minha vida a Cristo. Então, por que que nós temos a palavra escrita e perpetuada até os dias de hoje? Para quê? Para que nós aprendamos com o exemplo do outro e não façamos o mesmo. Yes! Qualquer um que tiver o tico e teco em sintonia vai entender isso aí, né? Vamos lá, pergunta 10. Quais os pecados que Deus repete que serão julgados? Vamos lá. Adultério, tá no 23, de 36 a 44, tá lá. Adultério, assassinato e profanar o templo. Quais os pecados que se repetem só naquela época? Hoje não tem mais isso, né? Não tem, né? Bom, pergunta 11. Como será a disciplina? Como as cidades serão disciplinadas? O 23, 45 a 49. Ó, o resumo da ópera é o seguinte: apedrejar as prostitutas. Tá? Você quer continuar nessa conduta? Você quer continuar? Então, vai ser apedrejada como as prostitutas. Sério? Então, nós vamos ver o quê? O importante a gente notar, que você que está acompanhando o nosso estudo de Ezequiel desde o começo, as maiores falhas, os pecados do povo, cada vez que Deus se levanta, é o quê? Idolatria. Deus não divide a glória dele com ninguém. Daqui para frente nós vamos ver a história da idolatria, que é bem sério. Você fica pensando que idolatria é fazer um altar com aquela deusa cheia de mãozinha, assim, dos hindus. Você fala, mas e são eles? E fica lá o Buda, aquele gordo sentado em cima do livro. Porque... Não. O estudo de hoje, nós vamos ver o que são ídolos na nossa vida, tá? Bom, mas não chegou lá ainda, não. Ainda tem a pergunta 12 aqui, que é a história da panela. Bom, o que a parábola da panela significa? Está no 24, de 1 a 14. Que a correção será como que cozida e queimada pelo
fogo. Aqui ele fala, né? Pega uma panela, pega um pedaço de carne, mata o bicho, põe lá dentro, cozinha, até deixar queimar, evaporar toda a água, papapá, do mesmo jeito o que o fogo faz no metal, ok? Você tá afim de ir pro caldeirão? Tem jeito, nessa época era só assim, mas agora nós já temos Jesus, né? Então, tá mais fácil, é uma questão de decidir, né? Bom, e aqui, esse texto eu vou ler, que é a pergunta 13, que fala o significado da viuvez de Ezequiel, tá? Ezequiel 24, de 15 a 27. E eu só vamos fazer um parênteses sobre os profetas, tá? A gente estava comentando antes de começar o estudo, a gente estava comentando sobre isso. O que acontece? Hoje em dia, você vê que profeta é cargo, né? É hierarquia. Você é missionário, depois você é profeta, depois você é pastor, depois você é sacerdote, depois você é apóstolo, depois você é patriarca. Tem um montão. Cada dia que passa, eles inventam um cargo a mais. Até chegar um dia que vai ter semideus. Só pode, porque vão aumentando. As pessoas se sentem tão importantes que elas vão aumentando o próprio posto, né? E o profeta aqui é serviço, não é mérito, não é cargo, não é hierarquia. Tanto que nós vemos lá, quando a gente estudou Oséias, Deus mandou Oséias casar com uma prostituta. Você acha que ele gostou? E ainda tem um monte de filho com ela. Você acha que ele gostou? Ele teve que criar filho que nem era dele. E aqui nós vamos ver que Deus avisa para Ezequiel que ele vai ficar viúvo. Então, eu vou ler o texto para você imagina qual é o sentimento de Deus quando a Kátia, eu me afasto dele. Então, vamos lá. O Senhor me disse o seguinte, diz Ezequiel, versículo 16. Homem mortal, com um só golpe, vou levar aquela que você mais ama. Não reclame, não chore, nem derrame lágrimas. Deus avisou que ia matar. Mas foi inimigo. Não. Deus mostrou para que ele soubesse a dor, que tipo de dor ele ia ter que passar essa mensagem para o povo, tá? Então, Deus simplesmente levou a esposa dele, ainda falou assim, a pessoa que você mais ama. Depois, mais para frente, ele fala as delícias da sua vida. Bom, vamos lá. Não derrame lágrimas. Não deixe que ninguém ouça os seus gemidos. Quer dizer, eu vou levar e você nem chora. Não ande sem chapéu ou descalço, em sinal de luto, porque era tradição lá, né? Não cubra o rosto, nem coma a comida que oferecerem nos sepultamentos. De manhã, eu estava falando com o povo e à noite a minha esposa faleceu. No dia seguinte, fiz como o Senhor havia mandado. Mas, gente, ele estava falando obedecendo Deus. E enquanto ele estava falando com o povo, toda essa bronca, a esposa dele faleceu. E ele não podia chorar. Então, o povo me perguntou, por que você está agindo assim? Aí eu lhe disse, o Senhor falou comigo e me disse, para dar a vocês, israelitas, essa mensagem. Vocês estão orgulhosos porque o templo é tão firme. Vocês gostam de olhar para ele e de visitá-lo. Porém, o Senhor Deus o tornará impuro. Os seus filhos e filhas que ficaram em Jerusalém serão mortos na guerra. Ai de vocês... Aí vocês vão fazer como eu fiz. Vocês não cobrirão o rosto, nem comerão a comida que oferecerem nos sepultamentos. Vocês não andarão sem chapéu nem descalços, não vão por luto, não vão chorar. Por causa dos seus pecados, vocês se acabarão e ficarão gemendo juntos. Assim eu, Ezequiel, serei um sinal para vocês. Vocês farão tudo o que eu fiz. O Senhor diz que quando isso acontecer, vocês ficarão sabendo que ele é o Senhor, seu Deus. E o Senhor também disse, agora, homem mortal, vou tirar deles o templo que é firme, que era o orgulho e a alegria deles, e que gostavam tanto de admirar e visitar. E também vou tirar os seus filhos e as suas filhas,
E no dia que fizer isso, alguém que escapar da destruição virá para contar o que aconteceu. Nesse dia, você poderá falar outra vez e conversar com aquele que escapou. Nesse dia, você será um sinal para os israelitas e eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Deus está falando aqui que ele ia tirar o templo dos israelitas, porque eles achavam que o templo era a coisa mais preciosa que eles tinham, né? E Deus ia tirar. E é o inimigo se levantando? Não. É porque os demônios... Não. É a consequência de quem? Do pecado. E o maior pecado que Deus está falando em Ezequiel é idolatria. E você fala, mas eu não sou idólatra. Então vamos lá. Para pensar aqui, para pensar tem bastante coisa para a gente pensar. Primeiro, como está sendo o meu comportamento como membro do corpo de Cristo? Como está sendo o seu comportamento como membro? Colocando que nós somos a igreja e a igreja é um corpo, né? Qual o meu comportamento que precisa ser escondido? O que é aquilo que você faz quando ninguém está vendo? Tem um livro que tem esse nome. O que você faz quando ninguém está olhando? Às vezes você põe a roupa de santo, mas você e Deus sabem o que você faz. Tá? E às vezes você não tem nem coragem de contar para as pessoas. Às vezes você só tem dentro do seu pensamento. E você fala, tô livre, eu posso botar minha roupinha de santo, que tá tudo certo. E aí, nós vamos falar de idolatria. O que é idolatria? Idolatria. Bom, vamos ver o que é ídolo. Ídolo é um Deus. O que é um Deus? Deus é aquilo que rege todo o seu comportamento. Então, não necessariamente é uma estátua. É engraçado que os protestantes adoram falar das religiões que usam imagens, né? Mas tem tanta coisa por trás disso. Então, vamos lá. O ídolo, qual é o seu Deus? O seu Deus é o ídolo. Ok. Idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Então, vamos ver. Aceitação. Toda a minha vida é dirigida para ser aceita pelas pessoas. Eu engulo o sapo, eu prejudico a minha família para estar bem com o ministério, porque eu quero ser aceito. Isso é idolatria. Sabe outra coisa que é idolatria? Bem-estar. Eu quero estar bem, bem com todo mundo e bem. Então, eu quero ir numa igreja que não esfregue meus pecados na minha cara, que mostre um caminho, um jeitinho, né? Brasileiro tem um jeitinho, mostra um jeitinho para eu desviar do meu pecado, ou para eu aceitar e achar assim, né? Eu conheci um menino, filho de pastor, e um dia ele resolveu, né, desviar, e ele disse que ele era gay, né? E eu ouvi ele falando uma coisa que me doeu tanto nos ouvidos, e essa história tem mais de 30 anos, e me ouvi, e doeu tanto, e ele disse o seguinte, Deus me criou, ele vai ter que me engolir. Então, o seu bem-estar é você usar esses argumentos para te amparar nas suas escolhas, né? Então, eu tenho que me sentir aceito, Deus vai ter que me aceitar, porque é assim, ele me fez assim. Aonde que é mesmo aquele versículo que fala, que Jesus fala, que você quer seguir, tem que tomar a sua própria cruz? Vai ver que é isso. Eu vi um cabeleireiro, eu sou cabeleireira, convivo muito com esse povo, eu vi um cara que ele era cabeleireiro e ele era gay antes, e ele dizia, essa é a minha cruz. Tá? Agora eu sigo a Cristo, então eu estou carregando a minha cruz. Então, o seu bem-estar pode ser o seu ídolo. Sabe qual mais? O status. E status eu nem estou falando de dinheiro, estou falando do grande servo e a super crente. Esse é um casal que tem na igreja, o grande servo, primeiro se é servo, não é grande, tá? E a super crente, que é a porteira do santo dos santos, né? Então, será que a sua idolatria não é o seu status? Outra coisa, o seu prazer, o seu poder.
Eu vou falar uma coisa. O que Deus falou nesses 4 capítulos? A aparência permanece. A aparência está lá. Mas Deus está tratando com a parte interna. Quem é você, a hora que você deita no seu quarto com o seu travesseiro, só você e Deus. Quem é que está lá? Que tipo de eu está lá na frente do Senhor na hora que eu vou dormir? Tá? Então, qual é o altar secreto que existe dentro do meu coração que ninguém vê? Eu tenho a Bíblia toda gravada aqui. Eu sei tudo que eu vou falar pro povo aqui, para ser aceito, para ser bonitinho. Aí ser convidada para ir pregar em tudo quanto é canto, receber oferta, receber, né, fazer folheto, né? Grande serva vai pregar em tal lugar, né? Ok, tudo bem. O altar que existe dentro do meu coração. É isso que Deus está me chamando hoje. O que é o meu comportamento que precisa ser escondido, que ninguém pode saber. Qual é o altar que tem dentro do meu coração que ninguém pode saber? Tudo isso que Deus está fazendo e que Deus está falando, que Ele vai fazer com Jerusalém, que é o povo escolhido, o povo amado dele, Ele vai descer a lenha. Por quê? Idolatria. A idolatria afasta você do seu relacionamento com Deus. Mas isso é demais, eu não consigo largar disso, é o meu corpo pedindo. Eu bebo, eu fumo maconha, eu sei lá o que é que você faz. Pornografia, gente. Antigamente não se ouvia falar em mulher envolvida em pornografia, agora. E a pornografia é um negócio tão sério, porque o prazer de uma pornografia é muito maior do que de uma relação sexual normal. E ninguém tá sabendo, né? Então você tá livre. E aí? Hoje, depois, quase 1 hora, a gente falando sobre Ezequiel. E nós não estamos falando de Ezequiel. Nós estamos falando do que é que tem no meu altar secreto. Quem sou eu quando ninguém está olhando? Deus está olhando. Então, tudo isso que ele diz que ele vai fazer, vai ser apedrejado, vai destruir, não sei o quê. Nós temos o escape, que o escape é Cristo. É o amor, não é pelo nossa capacidade, é o amor de Cristo que se entregou por mim, para que eu possa remover. E o Espírito Santo anda dentro de mim, que é para ir me falando, Kátia, isso não, tá na hora de tirar isso. Eu estou dando tempo, espaço para ouvir a voz do Espírito Santo dentro da minha vida. Eu estou tentando, cada vez que eu vou cometer o meu pecadinho de estimação, eu fico na minha cabeça procurando justificativa. Não, mas isso é normal. Não, mas é porque isso é natureza humana. Ai, porque Deus é... Qual é a desculpa? Olha, eu estou pensando no meu e eu quero confrontar você a pensar no seu de agora. Qual é o seu comportamento mais secreto? Ficar arrumando argumento e subterfúgios para poder continuar usando. Que Deus realmente esteja abençoando a nossa vida. Que Deus realmente agindo no nosso coração. Que Deus realmente possa fazer. Peraí. Voltou. Que Deus realmente possa pegar o nosso estudo de hoje e fazer com que a semana que vem a gente possa nos encontrarmos e falar assim, uau, eu consegui tirar isso da minha vida. Não pense que você vai fazer uma faxina e no mesmo dia você vai conseguir tirar tudo. Vai tirando um por um, sempre os piores. E vai tirando, porque essa nossa vida não é frustrante, porque se nós estamos lá abandonando os nossos erros, os nossos ídolos, é porque nós estamos crescendo. Tenha coragem de ser confrontado hoje e de, na hora que você for dormir, ajoelhar na frente do Pai e falar, Senhor, me ajuda, purifica minha vida.
purifica os meus pecados. Faça valer o sacrifício de Jesus Cristo na nossa vida, na sua vida. Amém? Beijo grande para vocês e a gente se vê a semana que vem. Vamos ver o que mais que Ezequiel tem para falar com a gente, né? Só semana que vem você vai ver. Beijo e até lá.